quando havia fome na terra, Deus levanta José, seu filho, no Egito. E Deus usa José para trazer a sua família para o Egito e ali serem alimentados, viverem. Mas o lugar que um dia foi lugar de provisão se tornou lugar de escravidão. Anos depois, quando José não existia mais, muitos anos depois, quando outra geração havia se levantado, outro rei havia se levantado, então aquele povo que era próspero, o povo de Deus, a nação de Israel, o povo de Israel que era um povo próspero, ele foi olhado pelos egípcios como uma ameaça. Então eles começaram a escravizar o povo de Deus, e Deus então levanta Moisés. Deus levanta Moisés para libertar o seu povo, o povo de Israel, da escravidão do Egito. E Deus se lembra que havia uma terra que era a terra daquele povo, do povo de Israel, a terra de Canaã. E Moisés é usado por Deus para tirar Israel do Egito e levar Israel para Canaã. Só que Canaã estava possuída por povos pagãos, gente idólatra, gente que não acreditava em Deus, gente que se curvava diante de outros deuses. E Deus usa tantos homens para tomar posse daquela terra. Então Israel, que era uma nação, que era um povo escravizado, que era um povo sem terra, sem território, toma posse da sua terra, dada por herança, por Deus, por herança a esse povo. E o Senhor, Ele deu uma palavra a Josué, quando tomou posse daquela terra: olha, você está diante de uma grande missão. Você está diante da missão de fazer o meu povo tomar posse daquilo que é seu. E eu sei que é um desafio muito grande ser sucessor de Moisés, mas eu quero dizer para você: não tenha medo. Seja forte e corajoso. Medita na minha palavra de dia e de noite. Coloque ela em prática na sua vida e você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. E Josué tomou posse dessa palavra. E ele fez aquilo que Deus havia pedido. No entanto, havia uma ordem que tinha sido dada para que todos os pagãos, todos aqueles povos que ocupavam um território que não era deles, que era do povo de Israel, fosse exterminado. Deus criou o seu povo para ser separado dos demais. Deus criou o seu povo para não se contaminar com a idolatria dos outros povos, com costumes que fossem levá-los para longe de Deus. E Deus fez isso porque Deus conhece a fragilidade do homem. Deus conhece a limitação do homem. E Deus deu essa direção, mas eles escolheram deixar algumas pessoas. Talvez por medo, talvez por conveniência. Eles decidiram deixar algumas pessoas. E com o passar do tempo, o povo de Israel, o povo de Deus, foi desobedecendo a ordem dada pelo Senhor. E começaram a se relacionar com outros povos, a se casarem, a fazerem alianças com os outros povos. E uma nação e uma geração foi morrendo, outra geração foi nascendo. E ao passar dos anos, todos os valores de fé, devoção a Deus foram se perdendo, foram se diluindo no meio do povo. O povo que havia sido separado por Deus para revelar a glória de Deus na terra, para mostrar para as outras nações quem é o Deus Todo-Poderoso e Yahvé, esse povo havia se corrompido. E quando o povo se afastava do Senhor, eles ficavam à mercê das suas escolhas, sofriam, padeciam pelas suas escolhas. Então, quando se voltavam em arrependimento, porque Deus é um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus que ama incondicionalmente, um Deus que está disposto a perdoar aquele que se arrepende, Deus recebe de volta o seu povo. Deus abençoa o seu povo. Isso aconteceu várias vezes no meio da história do povo de Deus, do povo de Israel.
E eu quero ler com você o texto que está lá em Isaías, capítulo 30, que conta um episódio desses de queda. Um episódio desses de degradação moral e espiritual da nação de Israel. Quais as consequências o povo de Israel viveu porque se afastou do Senhor, porque se contaminou em idolatria, porque desintegrou os valores morais e de fé do seu povo. Quais foram as consequências disso? E qual foi o posicionamento de Deus diante disso? Isaías capítulo 30, nós vamos ler versículo de 1 a 6, depois o versículo 9, depois o 15 e então de 18 a 26. A palavra de Deus diz assim para a gente: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordo sem a minha aprovação para ajuntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me para buscar proteção no poder de Faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do Faraó lhes trará vergonha e a sombra do Egito lhe causará humilhação. Embora seus líderes tenham ido a Zoar e seus enviados tenham chegado a Anes, todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Verso 9. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Verso 15, diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Verso 18. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, lhe responderá. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade, a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos vocês o verão. Quer você se volte para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo e lhes dirá: fora! Ele também lhe mandará chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia o seu gado pastará em grandes prados, os bois e os jumentos que lavram o solo comerão forragem e sal espalhados com forcado e pá. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, regatos de água fluirão sobre todo o monte elevado e sobre toda a colina alteira. A luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que lhe causou. Aleluia! Qual é o contexto desse texto? O que Israel estava vivendo? Nesse momento, o reino de Israel já havia dividido. Havia a nação de Israel e a nação de Judá. E nesse momento, Judá estava sob a ameaça de um império muito poderoso na época, o império da Assíria. E esse império, ele era muito temido porque o exército dessa nação era um exército muito cruel. Eles entravam, eles matavam sem dó, sem piedade.
Eles não apenas escravizavam, mas eles matavam a sangue frio, homens, mulheres, crianças. E a nação de Israel, o povo de Israel estava com medo, porque a Assíria havia manifestado a intenção de tomar posse de Jerusalém. Só que naquele momento, Israel e Judá não estavam com o Senhor. Naquele momento, Israel e Judá estavam totalmente corrompidos pela idolatria. Havia injustiça social no meio do povo, havia desigualdade, havia fome. Isaías 10, versículos 1 e 2 diz assim: ai daqueles que fazem decretos iníquos e daqueles que escrevem apressadamente sentenças de opressão para negar a justiça ao fraco e fraudar o direito dos pobres no meu povo, para fazer das viúvas a sua presa e saquear os órfãos. Esse era o cenário de idolatria, de prostituição espiritual, de degradação moral, de injustiça social. Era isso que estava pairando, era essa a realidade do povo de Deus. Completamente distante de Deus, completamente longe de Deus. Não havia mais inclinação, desejo de buscar o Senhor, não havia preocupação em conhecer a vontade de Deus. Então, diante da ameaça da Assíria, o que os príncipes de Judá fizeram? Eles não se curvaram diante de Deus. Eles não se humilharam diante de Deus. Eles voltaram ao Egito, a nação que havia escravizado. Eles voltaram ao Egito, levaram presentes. Eles atravessaram um deserto muito perigoso que fica entre a Palestina e o Egito. E esse deserto, ele era tomado por animais ferozes, por serpentes venenosas. E eles passaram pelo desafio de atravessar o deserto, esse deserto, carregando muitos presentes para comprar o faraó, para comprar o rei do Egito e fazer uma aliança com eles, pedindo reforço militar para que quando os assírios viessem, eles tivessem a retaguarda coberta. E isso enfureceu o Senhor. E a gente começa esse texto com a ira de Deus sendo revelada. O Senhor usa o profeta Isaías para revelar para o povo, para os príncipes do povo, qual era o coração de Deus diante daquela realidade. E Deus estava triste, irado, decepcionado com o povo que diante de um desafio se esqueceram daquilo que Deus já havia feito por eles. Eles se esqueceram que eles foram retirados com mão forte do Egito. Eles se esqueceram que por 40 anos foram sustentados no deserto, sem sentir fome, sem padecer de frio ou de calor, sem faltar roupa. Eles se esqueceram que foi o Senhor que os deu autoridade para tomar posse de territórios de Canaã. Eles se esqueceram das vitórias que Deus já havia dado a eles. Eles se esqueceram do Senhor. E eles foram buscar reforço no lugar onde havia sido cenário de escravidão. E quando Deus olha para o povo, Ele fala com o profeta: olha, da onde eles estão esperando socorro virá vergonha. O Egito não vai honrar com aquilo que prometeu. E eles passarão vergonha. Declare isso para eles. Ao invés de se voltarem para mim, ao invés de se arrependerem dos seus maus caminhos, é só se arrepender dos seus maus caminhos, abandonar os seus ídolos, jogá-los fora e não fazer mais nada, descansar, porque eu enviarei socorro. Eles não fizeram isso. O coração estava obstinado. Deus levanta um homem
rei Ezequias, que se humilha diante de Deus, pede socorro, e Deus os livra por misericórdia. Mas o que eu quero falar com você é sobre quem é Deus diante disso tudo. Diante de uma realidade de completa apostasia, diante de uma realidade de completa frieza, indiferença espiritual, olha o que o Senhor diz no versículo 18. Eu quero que você leia comigo. Olha o que o Senhor diz no versículo 18. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. O povo de Sião que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro, assim que ele ouvir, lhe responderá. Havia uma promessa, e Deus estava revelando o seu caráter, a sua bondade. E o que a realidade de Israel, naquele contexto de ameaça da Síria, tem a ver comigo e com você? Talvez você chegou aqui, assim como o povo de Israel, temendo alguma Síria da sua vida. Talvez você chegou aqui porque você está temendo, está padecendo o fim de um relacionamento. Porque você depositou esperanças, expectativas nesse relacionamento e você se frustrou porque ele te deixou, porque ela te traiu. E você se vê hoje completamente sem chão, desesperado, sem saber o que fazer. Talvez a sua Síria seja a depressão, que você luta há anos e você não consegue vencer. A ansiedade que te consome, que você não consegue ter descanso. Você já se entope de remédios porque você não consegue encontrar descanso. Talvez a sua Síria seja uma doença, um diagnóstico de uma doença que não tem cura, de uma doença que te limita, que te para, que te restringe. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele está olhando para você. Talvez a sua Síria seja um vício, que você começou na brincadeira e hoje isso te domina, e você se vê completamente refém desse vício. Talvez a sua Síria seja pornografia. Você começou querendo experimentar uma sensação, provar os seus hormônios, e hoje você se vê escravo, porque pornografia é viciante. Você se vê escravo da pornografia. Talvez a sua Síria seja o seu relacionamento de namoro em fornicação. E você hoje não consegue se imaginar rompendo esse relacionamento para honrar a Deus, porque você acha que você não vai conseguir viver sem essa pessoa. Talvez a sua Síria seja a infidelidade conjugal que você está vivendo, traindo o seu cônjuge. Existe um caminho para se libertar da Síria. Existe um caminho para você se libertar da Síria. O caminho do povo de Deus para se libertar da Síria era só abrir mão dos seus ídolos. Era só se voltar para o Senhor. Sabe o que é um ídolo na vida de alguém? É aquilo no qual você adora e você deposita considera a sua fonte de alegria, de vida, de valor, de paz. A nação de Israel, o povo de Deus, havia colocado outros deuses, ídolos, no lugar de Deus. Talvez você precise entregar para o Senhor alguns ídolos, para que você seja livre da ameaça, ou talvez até do domínio da Síria. Quais são esses ídolos então que eu preciso abrir mão? Talvez o seu ídolo seja uma pessoa. Talvez o seu ídolo
seja uma experiência que você viveu lá atrás, que foi boa para você, mas passou. E você vive ainda olhando para o retrovisor, olhando por algo que já aconteceu e que não vai voltar mais atrás. O que você viveu ficou lá atrás. Existe uma nova realidade e você vive saudosista, você vive olhando para trás, você vive na expectativa de voltar a viver algo que você não pode viver mais, porque o seu tempo passou, porque você está numa outra estação. Talvez o seu ídolo seja o dinheiro. Talvez você acha que se faltar o dinheiro, você vai passar necessidade. E parece óbvio, né? Porque para a gente adquirir qualquer coisa precisa de dinheiro. Mas eu quero dizer para você, te lembrar que Deus é o dono do ouro e da prata. Se você depende de Deus, Ele te dá o dinheiro que você precisa. Você não precisa depositar a sua confiança no dinheiro. Deus é aquele que não te dá apenas condições de ter o sustento. Ele é aquele que envia o sustento. Deus é aquele que tem o poder de usar pessoas para suprir a sua necessidade. Deus é aquele que tem poder de abrir portas que jamais seriam abertas aos olhos humanos. Deus é aquele que tem poder de usar até o diabo para te servir. Talvez o ídolo que você precisa abandonar, sabe o quê? O conhecimento. Você se calça na sua intelectualidade, no tanto de conhecimento que você adquiriu. Você conhece muitas coisas, você conhece muitas correntes filosóficas, você entende tudo de política, e eu não estou dizendo que você não tenha que estudar, não tenha que se inteirar, estar antenado com o que está acontecendo, não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que a sua confiança não pode estar nessas coisas. Sabe, porque você pode ter todo o conhecimento do mundo, ser a pessoa mais bem preparada para qualquer argumentação, para passar em qualquer entrevista, mas se Deus não estiver com você, tudo isso é em vão. Talvez o ídolo que você precisa abandonar hoje é o prazer sexual. Você vive completamente dominado pelo prazer sexual. Os seus olhos não conseguem olhar para outra pessoa com um olhar puro. O seu olhar é lascivo, porque a sua mente está completamente dominada por pornografia. Eu quero dizer que o Senhor, Ele te trouxe aqui para fazer com que você quebre os seus ídolos e os jogue fora hoje. Existe descanso e paz para todo aquele que se arrepende. A palavra do Senhor nos disse isso nessa noite. Existe descanso e paz para todo aquele que se arrepende, que joga os seus ídolos fora. Eu quero dizer para você que Deus, Ele pode suprir toda a falta. Deus, Ele pode suprir toda necessidade. Deus pode dar aquilo que você nunca vislumbrou na sua vida. Deus é o Deus de abundância. Mas sabe, Deus te trouxe aqui para dar uma chance para você. O texto que nós lemos aqui revela algumas verdades sobre o caráter de Deus. E eu quero compartilhar essas verdades para a gente ir embora. A primeira verdade sobre o caráter de Deus é que Deus, Ele espera por nós. Então você quer dizer assim, pastora, será que eu posso assim, curtir à vontade, a hora que me der na telha, eu vou lá e Deus vai me receber de boa? Não, não é disso que eu estou falando. Deus, Ele nos ama. Com a Assíria, sabe o que aconteceu com Israel? Eles buscaram reforço do Egito. E aquilo que para eles era esperança, foi vergonha. Deus não os livrou da vergonha. Deus nunca nos livra das consequências das nossas escolhas, porque nelas nós aprendemos. Talvez hoje você está padecendo as consequências das suas escolhas. E o Senhor não está te livrando delas porque Ele te ama.
E talvez, assim como a nação de Israel, o povo de Deus, você precisa sentir na pele a dor das suas escolhas, para que então você caia em si e se volte para Deus. Deus é paciente, Deus é longânimo. Há pessoas que concebem a ideia de um Deus que castiga. Há pessoas que concebem a ideia de um Deus que pune. Deus não pune. Deus é amoroso. Ele é bondoso. A palavra de Deus diz para nós que o Senhor, Ele é bom. E a sua bondade não tem fim. Ela se renova, as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Deus é um Deus de oportunidade. E hoje Ele te dá a oportunidade. Ele esperou por você até aqui. E Ele te dá a oportunidade de fazer o caminho de volta para Ele. A segunda verdade sobre o caráter de Deus é que o Senhor, Ele é justo. A palavra de Deus diz, quando nós lemos, fala que, versículo 19, ó povo de Sião, versículo 18, contudo o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês, Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Sabe, Deus, Ele quer você de volta para te justificar. O Senhor, Ele quer você de volta. Talvez você chegou aqui, você veio aqui assim, com muita vergonha, com o coração completamente entristecido, distante. Você talvez chegou aqui com muita vergonha de Deus. Há muito tempo você não fala com Ele. Eu quero dizer para você que Deus, Ele te trouxe aqui porque Ele te ama. Ele preparou esse momento para se encontrar com você, para te justificar. E justificação tem a ver com renúncia. O povo de Israel, a nação de Judá, precisava abrir mão dos seus ídolos. O Senhor te trouxe aqui para te conduzir a um lugar de renúncia. Hoje é o dia de você renunciar àquilo que te separa de Deus. Hoje é o dia de você renunciar àquilo que te faz viver num quarto escuro. Talvez é a mágoa de alguém que te feriu. Talvez você se decepcionou com pessoas e isso te faz estar afundada numa depressão. Eu quero dizer que Deus te trouxe aqui para você liberar essa pessoa. Deus te trouxe aqui para você entregar essa dor para Ele, porque Ele dá conta dessa dor. Deus te trouxe aqui para você entregar essa pessoa para Deus, porque o Deus que te justifica é o Deus que justifica essa pessoa também. O Senhor é justo. O Senhor quer te conduzir à justiça. E a terceira verdade acerca do caráter de Deus é que o Senhor, Ele está disposto a atender o clamor dos seus filhos. O Senhor espera por você, porque Ele quer te justificar e Ele só está esperando o seu clamor. Talvez você chegou até aqui porque sua mãe orou por você muito e tem orado. Talvez você chegou até aqui porque o seu líder de célula tem orado por você, porque seus avós têm orado por você, seus pais, seu irmão. Mas o Senhor quer ouvir hoje o seu clamor. O Senhor quer te levar a um lugar aonde o seu coração esteja rendido em arrependimento. Ele não vai te livrar das consequências das suas escolhas, mas Ele tem poder para fazer tudo novo a partir do seu arrependimento, a partir do seu clamor. O Senhor te chama a um posicionamento nessa noite. O Senhor, Ele é Pai. Olha o que diz o texto de Jeremias 29. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Nós cantamos aqui que nós queremos adorar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. É isso mesmo.
É com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, com toda a rendição, com toda a entrega, com toda a renúncia. Só não dá para ficar cocheando entre dois senhores. Deus não compactua. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele quer ser o seu Deus, o único Deus da sua vida. Ele quer usar a sua vida. E aonde talvez hoje é motivo de vergonha e de choro para você, Ele quer usar para a glória do nome dEle. Ele fez isso comigo. Quando eu tinha os meus 20 anos, eu já contei isso algumas vezes em alguns encontros. Quando eu tinha meus 20 anos, o meu coração se afastou do Senhor. Eu continuei vindo na igreja, mas o meu coração estava longe de Deus. E eu fiz escolhas que me afastaram muito do Senhor, que entristeceram muito o coração de Deus. Eu me lembro do dia que eu recebi uma proposta. E quando eu ouvi essa proposta, eu disse para essa pessoa: atender o seu convite é abrir mão dos meus princípios. E essa pessoa disse para mim: é com você. E para minha tristeza, eu escolhi abrir mão dos meus princípios naquele momento, dos princípios que eu havia recebido da palavra. Foram 2 anos de engano, foram 2 anos de escuridão. Só que um dia, quando eu comecei a sofrer as consequências da minha escolha, quando essa pessoa foi embora, me abandonou, quando eu comecei a sentir na pele a dor de ficar sozinha e completamente distante do Senhor, eu me voltei para o Senhor, em arrependimento. Senhor, eu pequei contra o Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. E eu vivi uma batalha muito grande, uma batalha espiritual muito grande para voltar para o Senhor. Eu me lembro que eu estava num culto, numa igreja na nossa cidade. Foi o dia que eu ouvi uma palavra. Foi num sábado à noite. Eu ouvi uma palavra simples, mas poderosa, cheia da unção de Deus. E eu entendi o Espírito falar comigo: você precisa voltar para mim. E hoje é o dia que eu quero te pegar no colo. E eu tomei essa decisão naquele sábado à noite. A igreja estava em congresso, em conferência. No dia seguinte, era culto de domingo de manhã. Tinha preletores de fora aqui na cidade. Na época era o David Killan que ia ministrar. E eu toda animada, vou dormir, vou levantar para eu ir para o culto, porque eu voltei para a presença do Senhor. Eu não consegui levantar da minha cama. Era calor, como a gente está nesse clima agora, um calor, sol de 40 graus. E eu sentia um frio que não tinha coberta que podia me aquecer. Eu estava na casa de uma tia, né? A gente tinha ido para a igreja junto. Eles foram para a igreja, eu falei: não, pode me deixar aqui. E eu entendi que eu estava vivendo uma batalha espiritual. E eu clamei o nome de Jesus. Eu continuei me humilhando na presença do Senhor. E eu disse para Satanás: eu não tenho mais aliança com você. Eu voltei para o meu pai. Aquilo tudo passou. Eu fui à noite para o culto e nunca mais saí da presença de Deus. Talvez você está aqui num cativeiro, como eu estava. Talvez você chegou aqui aprisionado, com a mente aprisionada, com o coração, com as suas emoções cativas. E o Senhor te chamou hoje para te libertar. Ele esperou por você até aqui. Ele é justo para te justificar,
Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe, pode ser que você está me ouvindo aí e você é uma pessoa light, tranquila, moralmente e eclesiasticamente a sua moral é aprovada. Você não faz nada de errado, você respeita e honra seus pais. Mas talvez você está indiferente à presença do Senhor. Talvez o seu coração está longe do Senhor. Talvez você já entrou no automático. Você vem à igreja porque seus pais vêm. Você vem no sábado jovem porque é alguma coisa para fazer à noite, porque você não curte nada diferente do que esse ambiente. Eu quero dizer para você que existe um lugar mais excelente. Eu quero dizer para você que existe um lugar mais excelente. Existe um lugar onde Deus, Ele quer te levar a um lugar ainda mais profundo de intimidade. Ele quer se revelar para você de uma maneira ainda mais contundente. Ele quer revelar para você o poder dEle. Talvez Ele quer quebrar sofismas e enganos que você construiu a respeito dEle ou a respeito do que Ele pode fazer através da sua vida. O Senhor te trouxe aqui hoje porque Ele quer te libertar. E o convite para você hoje é se render, é se arrepender e não fazer mais nada além de descansar. Nós vamos adorar o Senhor agora. E você está sendo convidado. O Senhor está aqui te esperando para que você se apresente a Ele, se renda a Ele. Qual assíria te persegue até aqui? O Senhor tem poder para mandar embora. O Senhor tem poder para derrotar. Quebre qualquer tipo de aliança com o Egito. Quebre os seus ídolos e se renda ao Senhor, em nome de Jesus.